hoje. Vou fazer essa aula mais breve. O conteúdo é tanto quanto repetitivo, e porque eu estou sem voz, também não vai durar muito. Eu trouxe hoje um livro que eu já trouxe aqui, e talvez seja uma das grandes verdades dos nossos dias. John Stott, eu creio na pregação. John Stott é um dos maiores escritores de todos os tempos. Ele é o cara que apresenta o cristianismo de uma forma muito clara para nós. E esse livro, Eu Creio na Pregação, na verdade é uma demonstração do poder que há na palavra de Deus, na exposição das Escrituras. E John Stott, recomendo para você ter. Não sei, se você quer ter umas 500 páginas, vocês têm? Acho que nem tem isso. Só tem 370 páginas para assim ler. Bom, eu trouxe outro também, eu acho que esse eu já trouxe aqui, Teologia da História. O nome do escritor aqui é meio complicadinho, não vou ler o nome dele, mas é bom também. Desses últimos que eu comprei agora, uma coleção que eu comprei, tenho vendido bastante, inclusive. Mas esse aqui, de John Stott, eu recomendo. E falar sobre a história do pentecostalismo, irmãos, eu estou ainda vivendo o que a gente viveu no final de semana, porque a gente viveu uma final de semana marcado literalmente pelo que é o pentecostalismo. Eu estava começando um congresso aqui no Faxinal dos Guedes, congresso de jovens aqui. Nós tivemos o sábado à noite, domingo de manhã e domingo de noite. Mas sábado à noite era uma pegada mais jovem, né, que eu gosto. Meia luz na igreja, que é uma coisa que eu gosto de pegar em evento assim. Mas domingo à noite, ontem, a noite que Deus fez da noite, foi uma coisa espetacular. É prova de que os sinais estão aqui ainda. A gente vê Jesus renovando a pessoa. Primeiro Jesus salvou, depois Jesus começou a renovar. Então, o rapaz, Jesus salvou, o rapaz voltou para Jesus, reconciliou, quando veio para frente, Jesus renovou, ele estranho foi desviado, Jesus renovou. E quando nós começamos a orar por eles, quando nós começamos a orar pelo povo sem pôr as mãos dele, nada, ficou arrebatado até o final do, sei lá quanto tempo, mais de meia hora no chão. Deus tomou assim, jovens sendo renovados, de adolescentes, é um grupo bem grande de jovens lá, mas tinha mais ou menos 50 adolescentes na igreja, não fazem parte da mocidade, fazem parte do congresso junto. Irmãos, os adolescentes cheios do Espírito Santo, assim, um menino que orou por mim tem 12 anos, ele orou por mim, eu dei um livro para ele no final, dei um livro de presente. Ele orou por mim quando eu fui chamado para fazer oração pelo pregador, né? E ele foi orar por mim, eu fui a oração normal, né? E quando ele começou a orar por mim, começou a profetizar sobre a minha vida. E aí eu me quebrantei, né? Porque começou a profetizar, declarar palavras proféticas na minha vida, falar e declarar o que Deus faria em um menino de 12 anos. Então o que Deus fez ali eu estou vivendo isso esse final de semana, foi muito marcante, talvez. A gente sempre fala que é um clube não todo, mas talvez um congresso mais marcante desse ano aí foi final de semana. Foi tremendo, e principalmente que Deus fez ontem à noite, por ver a manifestação espiritual, ver que os dons e que o que nós estamos ensinando aqui está vivo no meio da igreja, irmãos. Não é aquele culto que você fica naquele mecanismo, levanta a tua mão, abaixa a mão, não, uma coisa natural. O povo cantando, a igreja ficando de pé sozinha assim, e gente saindo pelos corredores, aquela coisa de pentecostal meio doido que não vê mais. E era de jovens. Eu fiquei apaixonado por aquilo que Deus fez lá. E ver jovens cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito, se jogar no chão assim, sabe, coisa que eu estava vendo os vídeos até hoje, nem pude parar para ver os vídeos das fotos direito, mas vi uma coisa hoje que foi postado ali, meu Deus do céu, que Deus fez no noite, assim, uma manifestação pura do que nós somos, que somos pentecostais. Então, isso vale a pena a gente frisar e compartilhar com vocês. Nós paramos na aula passada, na página 65, falando sobre Daniel Berg, sobre o Navim, e foi falar sobre Daniel Berg, os dois homens que são os grandes fundadores, os instrumentos de Deus na fundação ou trazer o pentecostalismo para o Brasil. Né? E na página 65, 66, em diante, ele vai falar sobre a vida de Daniel Berg, o Navim, depois de Daniel Berg. Para resumir, né, nós falamos sobre isso. Quando eles se encontram em Chicago, né, eles têm aquele encontro entre os dois, já que Daniel Berg era um cara bem simples, o Gunnar já era um estudante de teologia, tinha uma formação para ser ministro, já depois foi pastor, inclusive antes de uma denominação, mas Daniel era um quitandeiro, um vendedor de um homem simples, irmãos. Tanto é que os dois têm duas vidas bem diferentes no Brasil. Enquanto o pastor Gunnar assume como presidente da Assembleia de Deus, o Daniel ele vai para o interior, ele vai evangelizar no interior do Nordeste, no Amazonas. Ele prefere não ficar em uma grande capital onde tinha uma igreja, para ir para o interior evangelizar. E a história, eu estava lendo hoje, a história até o fim da vida dele. O que acontece? Quando eles adoecem no Brasil, eles são levados de volta para a Suécia.
Os dois não moram no Brasil, os dois moram na Suécia, país de origem deles. E o Gunnar, ele tem uma morte diferente. O Gunnar sofreu muito com doença, muito doente ele foi levado para lá e no final da sua vida, né, depois de ter feito o que fez no Brasil, depois de ter aberto igrejas primeiro no Pará e depois no Rio de Janeiro, depois de ter tocado a obra no Brasil todo, presidindo, é claro que nós vamos entender depois na história aqui que eles foram perdendo poder e autoridade sobre a igreja brasileira à medida que a influência americana foi muito grande. E a partir desse momento ele volta para a Suécia, porque eles fizeram que eles vieram da Suécia, eram imigrantes da Suécia e vieram para os Estados Unidos tiveram um encontro com o movimento pentecostal, se conheceram nessa convenção, criaram um vínculo de amizade na casa nós estamos na aula passada, aquele missionário, estavam todos orando ali, Deus mostra para eles o Pará, eles não sabiam onde ficava, procuram no mapa, vem para o Brasil na direção de Deus, encara a pobreza, a miséria, encararam ali a rejeição da igreja brasileira, igreja tradicional brasileira que rejeitou a pregação do batismo do Espírito Santo, e aí então une-se aquele grupo de pessoas na casa do esposo da irmã Celina Albuquerque, e aí tem ali a primeira reunião, e nessa reunião Jesus batiza o Espírito Santo, e começa a batizar um monte de gente, e aí funda-se o que, primeiro a igreja apostólica, né, igreja de missão de fé apostólica, e aí depois cria-se então a Assembleia de Deus no Brasil. E nesse movimento todo aí, eles vão passar, a história vai decorrer, surgem grandes líderes no Brasil, tem uma lista grande no final desse capítulo aqui, a maioria dos nomes dos que fizeram a história no Brasil, homens que até hoje têm filhos, netos, bisnetos, filhos não mais netos, bisnetos aí, presidindo a igreja do Brasil ainda, só que eles são esquecidos no passar do tempo, a família deles é esquecida, né? Porque eles, a partir do que eles perdem um certo poder sobre a igreja brasileira, e que tem essa influência americana, eles vão perdendo certa influência e autoridade, e são deixados de canto, como a igreja costuma fazer, né? Mas a igreja tem uma memória muito recente, né? Não sabe lembrar. Nós somos muito ruins com isso. Uma coisa que eu vi ontem à noite lá, é que no sábado, a igreja estava só meia luz, uma coisa linda demais, como para mim, como eu gosto. Mas ontem à noite tinha igreja. Bom, o sábado era só jovens, tinha dois ou três irmãos mais de idade, mas ontem à noite tinha igreja. O que isso era? Eles fecharam a igreja quase meia luz, assim, mas colocaram mais a luz no meio, mas não foi só isso. O último hino que os jovens cantaram, eles cantaram aquele memória, né? Eu queria ver a coragem, o amor, aquele que fala dos mortos, né? Que morreram pela fé. E eles disseram assim, antes de cantar, nós vamos cantar para vocês. Nós valorizamos a geração que nos trouxe até aqui, sabe? E a igreja é uma memória muito recente, infelizmente. Lembra de agora, não lembra do passado. E aí esses dois homens de Deus que abriram o trabalho no Brasil, são responsáveis do que nós somos hoje, eles então são quase expulsos do Brasil, porque eles são mandados de volta para a Suécia, para morrer lá. E o Gunnar tem uma morte melancólica, sofrida, porque era muito doente, mas no último momento de lucidez dele na cama, ele diz assim, rogo, pois, aos irmãos brasileiros, ele pede para escrever, rogo, pois, aos irmãos brasileiros, que acima de tudo, não aniquilais o Espírito Santo, sem o qual ninguém estará preparado para se encontrar com Deus. Ele pede o seguinte, guardem a chama do Espírito. Então o Gunnar era um pregador que ele tinha formação teológica, mas ele tinha muito mais vivência com o Espírito Santo. E o pastor Daniel Berg era um homem mais simples, tanto é que quando a Assembleia de Deus tem 50 anos, e ele estava ainda já debilitado, e ele participou da cerimônia no Maracanãzinho, ali no Rio de Janeiro, na festa de da Assembleia de Deus, ele estava ali o pastor, saudoso pastor, fugiu o nome dele agora, fundador da Madureira, levou uma medalha de ouro e colocou no peito dele, né? E os historiadores contam que quando ele olhou para aquela medalha no peito, assim, ele já debilitado, né? Ele olhava para a medalha no peito, assim, olhava para o povo, olhava para a medalha no peito, com quem dissesse assim, eu não sou digno disso, tira isso de mim, que eu não sou digno disso. Ele nunca aceitou ser honrado no Brasil. E ele volta para a Suécia e diz a história que ele está debilitado, hospitalizado, internado. Enquanto está internado no hospital, ele passa de quarto em quarto evangelizando 31 folheto. Ele trabalhou até a exaustão, até o final da sua vida ele produziu por reino de Deus. Isso é fantástico. Então, eles moram na Suécia, né, voltam para o país de origem deles, mas a obra no Brasil prossegue, estamos aí até hoje colhendo fruto desses dois homens, de alguém, irmãos, de duas pessoas, dois homens. Olha o que Deus pode fazer, aquela frase, né? Agora não me lembro o nome do cara que escreveu, aquele que participou do grande avivamento no país da Europa, vou lembrar o nome já. Ele diz o seguinte, estou para ver o que Deus pode fazer com um homem 100% entregue nas mãos do Senhor. Estou para ver o que Deus pode fazer, e interessante, quando ele falava isso,
enquanto você falava isso, a história vai falar sobre um mineiro na Escócia, não lembro o nome. Ele está orando por um grande avivamento no país dele. Um grande avivamento, estão orando. E ele é um mineiro, um homem simples, um homem iletrado praticamente. E ele, naquele clamor que a igreja estava se esfriando, naquele país se esfriando, e aí um missionário antigo, já de muitos anos de idade, que ele caminhava pelo jardim na casa dele, dizendo: Senhor, levanta alguém para avivar esse país. Levanta alguém, nem que seja um mineiro, Senhor. Nem que seja porque o mineiro era o Aralé que tinha, o mais simples que tinha. Nem que seja um mineiro lá do meio das minas de carvão, levanta alguém para trazer um avivamento no nosso país. E Deus levanta esse homem lá no meio das minas de carvão e traz durante 1 ano e meio um grande avivamento que abalou as estruturas daquela nação, através de um homem só. O Brasil foi impactado através da vida de 2 homens. E eu volto a dizer o que o Brasil pode fazer, porque o Brasil pode viver impactado através da vida da igreja brasileira hoje. Eu não falo não só da Assembleia de Deus, eu falo de tudo que Deus pode fazer através da igreja, não da Assembleia de Deus, da igreja brasileira, da igreja pentecostal do Brasil. Então aí vai falar um pouco da história deles, até a morte deles, como eles, eu não vou detalhar, acho que isso pode ler em casa, é muito bom você ler, mas aqui atrás, na página 73, vai falar sobre os líderes, as primeiros líderes das capitais brasileiras. Nós temos aqui, por exemplo, Santa Catarina, o Florianópolis, é João Ungor. João Ungor é um cara que fez história no Brasil, para a Universidade de Santa Catarina, e tem uma neta dele, eu não sei se ainda vive, mas eu tive uma convenção alguns anos atrás, e ela estava lá firme ainda, uma neta do pastor João Ungor. Estava lá firme, já estava com todos os anos possíveis, eu acho. A rodagem estava quase esgotando já. Mas estava lá ainda muito lúcida, falando, evangelizando todo mundo na convenção, pregando para os crentes, né? Precisa de mais gente para pregar para os crentes, né? Ela estava lá. Essa é a história, primeira fase do pentecostalismo no Brasil, é a primeira onda, né, que nós chamamos, é a onda promovida pela Assembleia de Deus e a congregação cristã no Brasil. Vamos lá para a página 79? Página 79. Nós temos agora, na página 79 em diante, o último assunto dessa aula, né? A teologia pentecostal clássico, do pentecostalismo clássico brasileiro. Nós temos 2 momentos muito importantes da teologia pentecostal no Brasil. O primeiro momento é um momento sobre a influência escandinava, até eu coloquei aqui, a influência escandinava. Por quê? Escandinava são os países que compõem a Suécia, a Dinamarca e tem mais outro país. Suécia, Dinamarca e Noruega. São os países que compõem ali a antiga Escandinávia, embora tenha mais países menores, mas maiores são esses. E é de lá que vem uma grande influência para a teologia brasileira. Por quê? Claro que eles eram suecos, mas depois da vinda deles para cá, a formação e estruturação da igreja brasileira, começa a vir mais pastores de lá. Por que disso, irmãos? Vamos olhar para a história da igreja no planeta. Lembra da Guerra dos 30 Anos, quando eu falei da história da igreja aqui, no assunto passado? A Guerra dos 30 Anos vai falar a União Evangélica contra a Liga Católica. Lembra a guerra que teve dos 30 anos? Pois é. A Suécia, a Dinamarca, esses países bálticos, esses países da antiga Escandinávia, eram países evangélicos. Eram países cristãos, eram países evangélicos, tinha os católicos evangélicos, eram países evangélicos. São os países onde por exemplo, vai acontecer a segunda etapa da Guerra dos 30 Anos, vai acontecer ali naquela região, são países cristãos, países evangélicos, são países de origem evangélica. Então lá a formação teológica é muito mais avançada do que os demais países. Eles começam a enviar missionários, sabendo que os 2 líderes da igreja brasileira eram suecos começam a chegar para o Brasil. Noruegueses começam a chegar para o Brasil, pessoas daquela região da Escandinávia começam a chegar no Brasil. Só que a teologia da Escandinávia era uma teologia mais curta, era a questão de salvação de almas, eles pregavam salvação de almas. A mensagem resumia o quê? O culto se resumia, louvor, mensagem curta, rápida, objetiva, evangelística e apelo. Era isso que se fazia no culto. Então a teologia deles era o quê? Tanto é que para a teologia da Assembleia de Deus no começo, a formação era 6 meses de curso e enviar missionário. 6 meses e enviar missionário. 6 vezes, vamos lá. Então essa é a teologia escandinava. A teologia, com o passar dos anos, e aí nós vamos virar a página um pouquinho ali, a gente vai ver sobre a influência norte-americana. E quando chegam ao Brasil os norte-americanos, a teologia norte-americana era a teologia sistemática. E era aquele que nós vemos em nosso livro de teologia sistemática. A teologia sistemática é a teologia baseada com mais tempo de estudo, e nós estamos debaixo da teologia sistemática, né? É 4 anos de curso.
4 anos de curso. Para a teologia escandinava era 6 meses, para a teologia americana 4 anos ou mais, porque se baseava muito em preparar e formar um obreiro. A diferença também era questão econômica, irmãos. Estamos falando de Suécia, Suécia que exportava pessoas para os Estados Unidos pela pobreza. A Suécia exportava pessoas de lá, mandava embora para países como os Estados Unidos, países ricos, porque a pobreza é muito grande. E falamos dos Estados Unidos, a maior potência do mundo, em todos os tempos. Quando falamos dos Estados Unidos, falamos de um país que tinha dinheiro. E aí vamos ao exemplo de John Peter Colenda, né? O cara fez história, né? É um dos fundadores daquela, do IBAD, do Instituto de Pindamonhangaba. E o Colenda, quando chega no Brasil, ele chega e desembarca no navio. Veja, o missionário brasileiro andava de bicicleta aqui no Brasil. O missionário brasileiro andava de bicicleta. Aí vem o Colenda para o Brasil e ele desembarca com um Chevette, 0 bala, e aluga um apartamento em Copacabana, uma das áreas mais caras do Brasil até hoje. Então veja a diferença, irmãos, é um choque de realidade muito grande, porque os escandinavos vinham para cá, de navio de terceira classe, guardando dinheiro para ter que comer na viagem. O Colenda chega de um Chevette 0 km e aluga um apartamento em Copacabana. Entende? A briga, a questão aqui era muito grande, financeiro, né, irmãos? Então, aí a teologia americana, nós ainda estamos debaixo da teologia americana hoje, tá? Nós estamos debaixo do padrão de teologia americana. Então vem essa questão, e não vou dizer que estão errados, irmãos. A teologia sistemática nos dá base para a gente defender a fé. Porque se não estivesse debaixo só de um pensamento, ainda naqueles moldes passados dos escandinavos, suecos, nós temos uma teologia muito simples, muito básica. Por exemplo, eu estou dando aula aqui no curso da FAESH, da academia, e ali o curso é bem compacto. Bem compacto. Pega uma aula, por exemplo, são 4 vídeos de 15 minutos, tem, claro, tem 7 assuntos para você ler lá em PDF, mas são 4 vídeos de 15 minutos. Claro que a vantagem é que não é cansativo, 15 minutos você tira as ideias do miolo, 15 a 20 minutos tira a ideia do miolo lá, é mais básico, pode assistir de novo, pode entrar em contato com o pessoal da academia, pode tirar suas dúvidas, enfim, mas é um pensamento mais compacto. Se você pegar, por exemplo, a Refidim, você pegar um Inter, você pegar outro, não, é 1 hora de aula, focado, exaustivo, cansativo, até chato demais, mas é a teologia americana, de formação, desde a base até, aí você passa 40 módulos, meu Deus do céu, eles pegam na FAESH, colocam 4 módulos dentro de um só. Eu não sei como é que eles fazem na aula, porque eu dei um curso só de Jesus querido. Mas eles fazem isso, agora, porque é 2 segmentos totalmente diferentes. Estou usando exemplo, FAESH aqui, estou usando 2 exemplos diferentes. E a teologia americana tem um impacto muito grande, porque nós temos que falar de um Brasil, irmãos, que é um Brasil pobre naquela época. Não que o Brasil seja rico hoje, mas é um Brasil pobre. É um Brasil ainda sob muita influência de uma minoria que governava o país. Nós falamos de um Brasil em crescimento, não é um país em crescimento como nos últimos anos, é um país que está lá no passado, que está na mão dos generais, não militares, como é que é o nome? Não é generais, os coronéis, os caras que ainda mandavam, os caras que ainda tinham poder de domínio sobre o povo brasileiro naqueles dias. Então temos que entender qual é o momento aí. De repente uns caras, porque irmão, terra de cego, um caolho é rei, né? Terra de cego, caolho é rei. O cara tiver tiver um pouquinho mais, e eles tinham conhecimento e tem. Só que a teologia escandinava é a teologia mais avivalista. E a teologia americana era uma questão mais temática, mais fria. Tanto é, se for na igreja americana hoje, você for na igreja americana, você acha que está uma missa. Vai num culto americano lá, você, meu Deus do céu. Tem um pastor amigo meu, que dirige uma igreja lá, eu fico vendo quando eu vejo os vídeos dele lá, e isso que a igreja é formada só para o brasileiro. Só para o brasileiro. Você assiste o culto lá, assiste Jesus, amado. Quando o culto diz aqui, eu vou doente, eu já está em casa doente. Né? Se for doente, eu volto dentro do caixão. Sabe aquele culto, irmão, que você vai, mas aí você vai num culto, assim, um culto você vai, 2 cultos você vai, mas todo culto é a mesma coisa, não aguenta. Você já passou no culto, todo culto, irmão. Você não culto toda aquela mesmice que eu vou usar uma coisa pra você. Porque Jesus não está nessas mesmices, esse culto aí, Jesus não está nisso aí. Que mesmice, a mesma coisa. Ah, sabe, é vida, o culto é vida, o culto não tem que ser pentecostal doido assim, não é isso. Mas o culto é vida. Aí eu fico olhando e pensando, mesma coisa, Jesus amado, eles são acostumados nisso porque é a visão deles. Eu vou questionar a visão deles. Mas são brasileiros lá, então sofrendo influência já, tem baixa influência disso. Há muito estudo, há muito formação teológica, mas há pouca prática. Mas não vou negligenciar. Os grandes autores de comentários teológicos nossos são americanos. Os grandes autores são americanos. Até o Brasil não produziu muitos nomes, né? Os que produziu já se foram, a verdade é essa.
mas os grandes nomes são americanos, são pessoas que dedicaram a fundo. Irmão, você pega os grandes pregadores, por exemplo, tem um cara que teve uma vida, enfim, cheia de altos e baixos, mas Jim Swaggart, talvez o maior pregador que já pisou na terra. O homem era, irmãos, quem via aquele homem pregar, ele era tremendo, porque o conteúdo que ele tinha era muito profundo. Billy Graham, esses caras todos aí da Europa, enfim, pessoas que fizeram história, são nomes de pessoas que foram embasados muito, influenciados muito pela teologia americana. A questão de ser temática, de ser profunda, de não ser uma coisa muito superficial, até, não é que ser superficial é o termo certo, né? Muito rasa, porque a ideia dos missionários suecos era o quê? Formar e enviar. Ideias americanas não, vamos preparar e aí vem, os americanos, os suecos tinham os seus cursos bíblicos, os americanos tinham seus institutos de estudo bíblico. Por quê? O curso bíblico vinha, estudava e falava, vinha embora. Eles não, começam a criar e aí vai nascer o IBAD. O IBAD é a única universidade de preparação missionária, né, de formação teológica do Brasil, pentecostal IBAD. O IBAD você vai para lá, fica no internato, fica 4 anos lá, estuda, se forma e aí se enviado de volta para casa. Nós temos aqui, por exemplo, em Blumenau, tem o CTM Vidra, né, que forma missionários. Muita gente boa que se forma lá, é muito bom, internato também. Mas o IBAD é uma faculdade forte, formou grandes líderes do Brasil. A maioria desses caras aí que são presidentes aí de igrejas grandes são formados em IBAD. O Samuel Ferreira, por exemplo, presidente da Madureira no Brasil, formado em IBAD. Nós temos aqui o filho do pastor Ulisses, por exemplo, formado em IBAD, o William aqui, o filho do Montoni, o Thiago, que é filho da irmã Pompeu, como é o nome dela, mas também formado em IBAD. Temos 3 formados aqui, nenhum deles mora aqui, né? Mas aí concordo que foram 3 lá no IBAD. É sonho meu ir para o IBAD, sonho. Vamos lá, página 83. Formação, desenvolvimento do ensino teológico pentecostal no Brasil. Vamos ler um pouquinho aí? 4.1, pentecostalismo e a sua relação com oralidade. Página 83. Quem achou já pode ler para mim. A oralidade ocupa um papel importante na reflexão e fundamentação teológica pentecostal. No desenvolvimento histórico do pentecostalismo, percebe-se que a oralidade está sempre presente, sendo, portanto, um dos fatores mais proeminentes. Um aspecto relevante é o fato de que, em culturas orais, o contato humano é valorizado e verbalizado na vida cotidiana das pessoas. A cultura escrita, no entanto, gera um certo distanciamento e discriminação por tornar as coisas de certa forma abstratas e desprovidas de um contexto de ação humana. Então, oralidade é o termo utilizado para identificar sociedades inteiras que se utilizam da comunicação oral com base nas relações entre pessoas ou grupos, sem uso de escrita ou uso restrito dela, bem como para identificar certo tipo de consciência criada pela oralidade em sociedades letradas, porém regidas por ela. O movimento pentecostal, irmãos, nós pentecostais temos essa capacidade, porém nós não estamos presos a algo que alguém nos ensinou ou que está baseado aqui. Quantos de nós aqui podem ter o credo da Assembleia de Deus em casa? Quantos tem o credo? Que cremos, né? No que nós cremos. Alguém tem em casa? Cremos? O credo? Não? Tem? É bem raro, É algo que nós temos, que é legal, e alguém tem colado até um tempo na Bíblia, né? Mas esse é o que nós cremos. Nós temos os dons espirituais, temos deixa eu só ler um primeiro aqui, mais forte. Temos o que nós cremos? Em um só Deus, subsistente de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Tem um monte de texto bíblico. Na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé, normativo para a vida e o caráter cristão. Ou seja, tudo que nós cremos como base para defender nosso pensamento teológico está aqui no credo. A maioria de nós não tem isso, até porque a gente não precisa disso. Isso é uma forma de a gente transmitir de forma escrita aquilo que nós cremos, a forma que nós defendemos nossa fé. Mas por que nós não temos isso aqui? Porque o pentecostal, irmãos, não tem isso aqui. O pentecostal, nós falamos do que cremos, nós passamos a informação adiante. Por exemplo, as comunidades alemãs que vieram do Brasil estabeleceram no Nordeste, eram comunidades evangélicas, tinha igreja e tinha todo ao redor comunidades que eram ligadas ali.
Eles não evangelizaram ninguém. Eles cuidavam, eles tinham contato com as pessoas, eles tinham contato com as pessoas não crentes, mas eles cuidavam somente do seu grupo. Nunca evangelizaram, as comunidades alemãs nunca evangelizaram ninguém no Nordeste. Tanto é que não existe mais. Né? Hoje o Nordeste é tomado por igrejas pentecostais. No Nordeste todo, onde você vai, é igreja pentecostal, sua igreja pentecostal. O povo lá é pentecostal. Lá na minha irmã, eles moram lá na Ceguá, no Rio Grande do Sul. E lá tem a Colônia Nova, que é base que foi colonizada por alemães. Né? E lá, o que, por exemplo, minha igreja é Menonitas. Menonitas. E, digamos, eles tiveram tipo, a primeira igreja e a segunda igreja, porque a primeira igreja menonita é tão tradicional e eles ainda fazem culto de domingo em alemão. Uhum. Então, assim, o que aconteceu, né, eles meio que eram meio, não sei se não dá para dizer racista, mas assim, não incluíam as pessoas da comunidade, as pessoas dali, né. Então, meio que daí surgiu a segunda igreja menonita, que daí já é um pastor brasileiro e tal, que daí tem mais contato, assim, fala mais a linguagem, né, e as pessoas, assim, que são brasileiras acabam, que não são de descendência alemã, acabam se envolvendo mais na segunda, né, enquanto que a primeira é bem tradicional, e imagina, até hoje fazem ainda culto em alemão. Para ter ideia, isso é a realidade no Nordeste brasileiro, porque ali foi o lugar das primeiras comunidades alemãs que estabeleceram. Então eles só cuidavam, tinha um pastor local, mas eles só tinham para eles não passavam para ninguém. Era o que era deles ali, era fechado, né, mente fechado também. O pentecostal não. O pentecostal, e você vê isso, é tão estampado isso em nós, porque a gente não tem, você encontra na rua, por exemplo, o pentecostal, você vai na rua de longe. É o vaso de Deus, vai para Rio de Janeiro, São Paulo, aquela região lá, que o pessoal é bem explosivo, né? O vaso, não sei o que, essa linguagem nossa, que é só nossa, né? É como eu falar vaso, né, e tal, porque às vezes o pessoal... O varango amoroso. O varango, né? Ou tocha viva, ou metralhador de Jeová, aquela coisa toda, né? Eu vi esse dia, o cara inovando. Quem não é crente passa, escuta, é uma coisa que é uma... Nossa, gente, mas tipo assim, os caras chamam... Eu vejo o pessoal de uma região do Brasil, o pessoal chama de filha, não sei o que, e você acha que é elogio, né? Eles ficam olhando assim, meu Deus do céu, e dentro tem bastante, né? Nós trocando lá e seu não sei o que, então para nós no Brasil chamar, para nossa região chamar, o pessoal vai pro soco, né? Pro xingamento, né? E eu disse, meu Jesus, e para eles elogio, né? Chamou de filho, não sei, chamou mãe, não sei o que lá, eu disse, Jesus amado. O pessoal brincando, e essa abraçando, aquela coisa toda, Jesus, o que é isso? Mas nós não, mas eu pego aqui é pentecostal, né? Que pentecostal, né? Que não. E aí mais porque nós temos uma linguagem toda nossa. E essa linguagem, claro que ela está sujeita à questão regional, aos regionalismos, né? Mas em tudo pentecostal, reúne tudo, é tudo a mesma coisa. Reúne pentecostal junto, irmão. Pentecostal, reúne pentecostal junto, é tudo. E nós temos essa questão de passar o que nós conhecemos através da nossa comunicação, porque o cara passa o Senhor. Irmão, não tem bom dia, boa tarde, irmãos de quando ela passa o Senhor. Passa o Senhor, crente, passa o Senhor. O pessoal, passa o Senhor. Aí tá, querido, tudo bem? É cheio de crente ali, né? Passa o Senhor daqui, passa o Senhor de lá. Passa o Senhor, nada a pedir. Bom dia, boa tarde, mais crente, são crente. Então a gente tem essa questão que nós, até por uma questão que nem todo mundo tem que entender a cultura da época. As primeiras igrejas, elas são formadas por um povo pobre, um povo que não tinha muito conhecimento, também não tinha nem acesso à leitura. Então, uma grande parte deles eram pessoas analfabetas. Nós lemos esses dias que uma grande parte dos missionários formados também, primeiro, muitos deles eram analfabetos, ou semi-analfabetos, e foram enviados do mesmo jeito. Pessoas sabiam só, irmãos, aí nós dizemos, meu Deus do céu, que tempo era esse, tá? E a Bíblia diz que Filipe foi enviado a Samaria e Filipe pregava a Cristo, porque ele só sabia que não tinha livro, não tinha nada, ele só sabia falar o que ele viu. E aí o que acontecia? As multidões unanimemente paravam para ouvir o que Filipe pregava. E para ver os sinais e maravilhas que eram feitos através dele. E até o bruxo da cidade parou de se converter. E o cara fazer o quê? Falar de Jesus. Nós às vezes ficamos presos, né, irmão? Nossa, porque veja bem, né, nós temos que... falando de final de semana, é por isso que eu gosto de evento de jovens sempre, porque evento de jovem não tem nada disso. Quebra paradigma, quebra tudo, tira público, põe lá em cima, e tira aquela coisa nada tudo, e já... Eu já ando sem gravata direto mesmo, não sei quando é que eu usei gravata, teve culto, mas tira aquela coisa de... tão organizado, irmão, que mantém a gente numa caixinha, sabe? Parece que quebra os paradigmas. A gente precisa sair disso. Porque o culto, porque a adoração, porque servir a Deus é muito mais do que isso que se faz de conta. Então, o ensino das doutrinas cristãs,
A Assembleia de Deus ela elaborou um conteúdo na página 84. Ela elabora, então, primeiro esse código de fé, essa defesa da fé, esse nosso credo, por exemplo, nós cremos, e vão investir tempo elaborando as doutrinas cristãs, as doutrinas pentecostais. Tanto é que nós estamos debaixo do pensamento pentecostal, irmãos. Então, não é que você entende o seguinte, não é que o que nós falamos aqui é que tem que ser só do nosso jeito. Isso é o nosso jeito. Não quer dizer que só é assim. É assim porque nós cremos, é assim porque nós estamos na Assembleia de Deus, então nós respeitamos isso, mas não quer dizer que é só do nosso jeito. Porque se nós falássemos que só a Assembleia de Deus está certa, que só a nossa doutrina está certa, então a gente vai errar feio. Então entendeu o seguinte, no começo a doutrina é encarada assim de fora. A doutrina, o primeiro momento da Assembleia de Deus do Brasil, e as igrejas pentecostais brasileiras, a doutrina era vista como uma coisa só, era vista como costume. E costume não é doutrina, e doutrina não é costume. Doutrina é ensino, costume é costume. Naquele tempo, doutrina era costume. O que era doutrina? Saia comprida, cabelo comprido, espontado, né, irmãos? Nada de futebol, era bola, era cabeça do diabo. Eu não entendi esse negócio que no Beto a gente chutar mesmo, né? Se a cabeça do diabo, a gente chutar, mas devia usar as bolas para os crentes, a bola desenhar a cabeça do diabo na bola. Isso aí fica caro o pé, mas tá. De preferência com a boca bem grande, mas tá com toda a vontade, né? Mas aí a bola que foi do diabo não podia chutar. Nós não, né? Porque nessa época, mas os crentes dessa época não podiam jogar bola, né? É a cabeça do diabo. Mas não podia chutar a cabeça do diabo. Enfim, televisão era coisa também do cão, né? Mas vou dar uma coisa para você, muitas coisas na época se tivesse mantido é que estava melhor hoje. Mas eu não sou, porque isso eu falo de costume. Sou eu falar de costume. Mas algumas coisas daquela época se perdeu que era interessante. Mas para aquele momento serviu. E era necessário naquele momento. Se perdeu muita gente, perderam sim. Exageraram sim. E é normal que durante algum aprendizado se exagere algumas coisas. É normal. É normal o cara que vai fazer, o cara que nunca fez uma construção, o cara vai fazer uma parede torta, depois vai querer tirar no reboco. É normal, depois vai lá bater, vai lá dizer, o reboco tá assim, ou fininho assim, ou tá rente, né? É normal. Uma coisa que nunca foi feita, quando se faz a primeira vez, fazer de qualquer jeito. Sabe? Fazer com aquele conhecimento que tem. E a igreja estava sem informação no Brasil e não se tinha noção. Tinha noção do que eles acreditavam e ponto. E vou dizer uma coisa, o povo era crente. E talvez não. Na minha concepção, eu achei muito mais crente do que nós somos hoje. Uma coisa tinha muito mais sinais na época. E eles estavam formando, havia uma formação. E o que eles baseavam a formação teológica deles, a base de ensino deles? Os dons espirituais. Aí vem a ênfase na questão de línguas estranhas, a ênfase no batismo do Espírito Santo, a ênfase nos dons espirituais, e isso eles vão colocar como base da teologia daqueles dias. E nós somos assim até hoje, irmãos. A verdade é que nós deixamos entrar muita coisa no meio da nossa teologia, no pensamento teológico pentecostal. Eu sou um dos caras que mais falo disso. Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Alain Brizotti, os caras aí, né, de nome, os caras bons assim, nenhum deles são nossos pentecostais. Nenhum deles são pensamentos. Então, nós, na ausência de modelo, de exemplo esses dias, a gente acaba adotando de coisas que não são originais da Assembleia de Deus. Eles vão dar ênfase para a divulgação da doutrina deles através do Mensageiro da Paz, como na aula passada, foram 2 jornais formados em um só, na página 86. Vão usar o Mensageiro da Paz para divulgar as doutrinas e o pensamento deles, porque não tinha internet, não tinha WhatsApp, Facebook, não tivesse nem usar na época, né? Não usar de nenhum, mas eles acham um meio de criar uma forma de unificar a voz deles através do Mensageiro da Paz. O que era falado, acontecia lá em Brasília, era lido lá no Rio Grande do Sul. O que acontecia lá no Amazonas, era lido lá no Rio de Janeiro. Então começou a se unificar. E para aqueles dias foi um avanço gigantesco. Hoje, irmãos, pouquíssimas pessoas leem o Mensageiro da Paz. Eu mesmo, tem uma Miriam que traz de vez em quando aqui para mim, que ela assina até hoje, e aí quando ela lê, ela traz para mim aqui, eu deixo na igreja. Nunca. E aí, o Mensageiro da Paz, ainda tem pastores que eu conheço que escrevem o Mensageiro da Paz, que são escritores, né? Mas raramente eu vi alguém, raramente não. O grupo a geração mais nova aí, muito nem sabe da existência, né? Do Mensageiro da Paz. Lá em cima é bem comum. Na igreja vem testemunho dele, vem tudo. Tem, não, é completo, né?
Ele é mensal, né? É mensal. É tipo um jornal? É um jornal. Deve ter na internet, então, né? Tem também. Como tem os jornais hoje em dia, é digital, você vai lá e acessa, também tem. Vamos ler. É, lá pra Quem que administra isso? Todo mês eu... É CPAD. É a CPD? CPAD. A Casa Publicadora. Ela vai surgir também nesse meio, com a base da Deus, a CPAD vai surgir ali, né, com uma forma de desenvolver material teológico para poder manter, isso vem mais tarde, claro, para manter as doutrinas, um acesso. A Casa Publicadora é também a casa da moeda, né? A Publicadora é uma fonte de renda gigantesca de dinheiro, né? Por isso que uma certa briga por quem preside lá. E, então este momento aí eles vão fazer uma forma para unificar uma linguagem. Como fazer isso? Através do jornal Messias da Paz. E na época ele vai circular em todo o território brasileiro com uma força muito grande. Toda a casa assembleana, irmãos, o cara tinha lido hoje, o cara comprava o jornal, tem gente que tem exemplares desde o começo. O cara comprava o jornal, lia, já levava para o outro ia lendo e assim por diante. Já passava, porque, meu Deus, olha lá em São Paulo, não sei se lá em São Paulo, lá em São Paulo, do outro lado do mundo, é ali hoje em dia, né? Lá em São Paulo aconteceu tal coisa, lá não sei quantos mais do Espírito Santo. Aquelas fotos bem escalafobéticas, assim, aquelas fotos bem fortes, assim, né, irmão? Para chamar a atenção na frente, assim. O pessoal, meu Deus do céu, eu estava esses dias não, meses atrás, ouvindo a Marumbi. Eu nunca parei para ouvir Marumbi, irmãos. A Marumbi passando assim, irmãos, a Marumbi é assim até hoje, isso é tremendo. A pessoa falando no rádio ali e já falando língua estranha, irmãos, e já, sabe, ao vivo no rádio, né? O cara mandando testemunho e o apresentador falando, né? E na época tinha o pessoal dos top de linha, né? Da música gospel, fazia um programa no Marumbi. Muita gente famosa fez esse programa ali. E eu assisti o programa meio-dia, sintonizei lá e tal, aquele radinho, ganhando aquele radinho que é moderno, mas é o estilo antigo, né? Ondas curtas, né? E coloquei na Marumbi, não vou ouvir a Marumbi, a primeira vez na minha vida. Ouvi e a moça falando, Jesus me curou com câncer em língua estranha, e Jesus fez isso aqui em língua estranha. Meu Deus, ao vivo no rádio aqui, ó. Ao vivo no rádio, eu estou ouvindo no rádio pentecostal, uma língua estranha aqui no rádio. Sabe? E sabe, isso aqui é uma coisa que vai ganhar ênfase, né? Nós estamos passando isso aqui, mas é mais, né? Porque quando o Mateusiense, os caras começaram esse negócio de Marumbi aí, o pessoal foi quase execrado, né? Porque rádio, já pensou? Rádio? Os crentes. Mas vamos falar hoje que o pessoal está na TV, né? Quando o Silas Malafaia começou com esse programa na televisão, né? Aqueles, meu Deus do céu, os caras foram quase expulsos, né? Não foi expulso porque o sogro dele era presidente da igreja lá, senão eles estavam expulsos da igreja. E o Silas louco daquele jeito, o Silas era uma vareta, né? Só tinha o bigode aqui e o cabelo que parecia uma vassoura, né? Era um bigodão caído pro lado aqui, magro. Eu assisti um vídeo dele lá, com a camisa casquizada, com essa camisão larga, assim, cabia mais 3 pessoas com ele na mesma camisa, né? E ele, aqui fechar aqui a gravata, vai fazer um nó inteiro aqui, né? A gola, a camisa virava junto. E pensa como é feio. Mas empregava e dava de pau até ser cheio, mas batia, irmão, se hoje ele bate, na época ele batia, na época ele dava mesmo assim, mas valendo. Você lembra uma vida do Gideões, era loucura trazendo os Gideões, mas é o Cizinho, o pastor Cizinho trouxe, saudoso, o pastor Cizinho trouxe os Gideões. A maior loucura que fez na vida ele trouxe o Silas. Mas ele deu contra oferta, deu contra dinheiro, mas bateu mesmo, mas deu com 2 pés. Não se ouvia ninguém glorificar naquele dia. Foi, eu acho que uma das piores edições de Gideões aquele ano, quando disseram ele ali, mas arrastou muito daí, ele não era presente ainda, hoje em dia ele conhece mais. E esse momento aí, irmãos, em que vai, eu estou usando o exemplo, mas que vai aparecer pessoas em uma outra ramificação, o cara vai para o rádio, vai para a televisão, isso aqui eu estou falando mais recente, claro. Isso vai trazer uma outra ênfase para o movimento pentecostal. Só que vai fazer com que pessoas que nunca ouviram falar de nós começaram a ver a igreja de um jeito diferente. A primeira coisa que eles faziam é o seguinte, um bando de louco. Agora, literalmente, a gente vê que são loucos mesmo. Né? Porque aí, até então, falavam que era louco, mas achavam que era meio, mas agora são loucos mesmo, o povo é doido. Antes eles achavam que a gente era louco. Agora tem certeza. E esse momento vai ser muito importante para a igreja pentecostal. Vamos tomar um pouquinho, que tem muita coisa para ler. A influência sueca, vai falar aqui no final aqui da página 87, na página 90 vai falar sobre a questão de imagens, tudo que você tem aqui hoje ainda manhã Gado. Vai falar sobre o SEDUC, que é a nosso centro de educação aqui de Joinville, que pertence aqui ao nosso núcleo de Concórdia, que pertence aqui de onde vem a Repedim, e é de onde vem a nossa revista de Repedim, né? Nós estamos andando já dentro, e vou falar de vez, estamos andando dentro de um pensamento teológico americano. Houve uma divisão na igreja americana, isso eu já falei aqui, acho que foi na década de
não vou me recordar como numeral, não vou dizer data, melhor não dizer do que você chamar uma data qualquer. E houve uma divisão muito grande durante anos, né, um racha, porque havia um pastor de cada visão racial. Os bispos eram negros e eles mandavam, eles dirigiam a igreja e os pastores eram brancos. E nos Estados Unidos o racismo é muito grande. Então o que aconteceu? Houve um racha na igreja. Aí se formou a Assembleia de Deus Americana, que ficou com os pastores brancos, e a Igreja de Deus em Cristo com os bispos negros. Isso durante anos houve uma guerra entre eles, literalmente uma guerra. Foi anos, aí a perseguição. Só que a questão financeira, monetária, estava com os pastores. Então a Igreja de Deus em Cristo ficou com a igreja mais pobre e a Assembleia de Deus com a igreja rica. Só que a Assembleia de Deus com a igreja rica e fria e a Igreja de Deus em Cristo com a igreja pobre, porém pentecostal. Isso foi anos até que fizeram um concerto muito grande. Um concerto muito grande em que os pastores da Assembleia de Deus foi lava-pés. Irmãos, foi um templo assim gigantesco, estava lotado. Os pastores pegaram a bacia de água e lavaram os pés dos bispos. E quando o pastor lavando os pés, ele dizia o seguinte: eu lavo os pés do bispo fulano de tal e eu peço perdão aos nossos irmãos na fé do passado que nós tanto perseguimos. Aqueles que já partiram. Foi um negócio, se eu puder, você assista no YouTube. Lava-pés da Igreja de Deus em Cristo com a Assembleia de Deus americana. É tremendo, sabe, depois os bispos vão lá e lavam os pés dos pastores americanos. Então, foi um conceito daquele dia gigantesco, quebrou muito paradigma. Embora que a questão de divisão continuou durante muitos anos ainda, e hoje sobrou a Assembleia de Deus americana, que resta dela é uma igreja extremamente fria, secularizada, e a Igreja de Deus em Cristo é forte, ainda pentecostal, geralmente formada por comunidades descendentes negros, e até hoje continua assim. A igreja é muito avivada lá, e tem no Brasil, inclusive, a Igreja de Deus em Cristo tem no Brasil, algumas regiões brasileiras, ela ainda existe. Página 93, vamos falar sobre a segunda onda do pentecostalismo. A primeira onda, nós falamos de Assembleia de Deus e Congregação Cristã no Brasil. A segunda onda, nós vamos falar sobre Igreja Evangélica Quadrangular, Igreja Pentecostal Brasil para Cristo e Igreja Pentecostal Deus sem Amor. A Igreja Quadrangular foi fundada em 1918 por Anne Macpherson. Essa mulher aí é a fundadora da Igreja Evangélica Quadrangular, e eles, nos Estados Unidos, eles têm uma ideia sobre, eles começam a tirar a igreja das quatro paredes e começar a fazer trabalho com tendas. A Quadrangular começa com esse movimento com tendas, você tirar a igreja das quatro paredes e levar para fora. E nessa vibe dela, claro que ela tem os escritos dela tem umas heresias meio forte. Então, os escritos da fundação da Igreja Quadrangular, a fundadora tinha umas heresias meio grandes. Mas a igreja se estabilizou e eles começaram a fazer cultos, campanhas evangelísticas, era muito forte a campanha evangelística, que até hoje eles não continuam, né? Na igreja deles a campanha evangelística toda semana tem. Eu acredito que ainda tenha, né? Quando eu converti era assim, era quarta-feira, ia lá, que tinha o papelzinho da campanha e era forte demais, né? Era quarta-feira à tarde, a igreja era socada de gente. Socada, a Quadrangular, ela é comprida, em cima, né? No alto, através do Marcon, todo mundo já ouviu essa propaganda no rádio, né? Era programa direto. Ela é comprida, bem compridona assim. Irmãos, era socado de gente na quarta-feira à tarde. 2h30 da tarde não tinha espaço para ninguém na igreja. E muitos irmãos muito testemunho. Nessas campanhas. Eu sou deles. Você ia para os cultos, uma grande parte não permanecia lá depois. É um grande peso, não pertencia lá, mas vinha para as denominações, como foi o meu caso. Mas o meu caso, o grupo de jovens super veio todo para cá. O Fernando hoje é líder dos jovens lá do Nações, né? Foi um dos caras que me trouxe para a igreja. Ele era da Quadrangular, era da liderança da Quadrangular na época também. Então tem gente hoje que está fora do Brasil, que estava junto com a gente, que hoje é essa manhã também. Veio um grupo muito grande na época, eu vim para cá, veio um grupo grande junto. Não porque eu vim, mas eu vim para cá e o pessoal começou a vir nos cultos, gostaram, foram vindo, enfim, foram vindo. E a Quadrangular era uma grande porta aberta, irmãos, era socado, gente. Um culto metódico, louvor, adoração, uma meia hora de louvor, adoração, fica de pé, levanta aquela coisa toda. Campanha, mensagem curta, objetiva, evangelística, simples, sem muita coisa. A mensagem positiva, pega o texto, discorre sobre o texto, amém. Oração final, oração pela bênção, exposição de mãos, acabou o culto. 1 hora de culto, o culto acabou. Bem dinâmico. Oferta, não pode faltar. Bem dinâmico. Então ela vem com só que a visão deles era a salvação de almas, e isso eles fizeram. Aí depois surge a igreja, o Pentecostal Brasil para Cristo, Harold Williams. Esse cara era um ex-ator de filme, e ele bancou a igreja em 1951, ele cria esse ministério. E para nós, aqui parece que para nós, na nossa região, não se fala muito da igreja do Brasil para Cristo, né? Nem sei se em Concórdia tem ainda o Brasil para Cristo. Teve uma época que eu nem sei se não tem mais, né? Eu não vi, agora não. Mas tem regiões do Brasil que é muito forte ainda.
A igreja pentecostal muito parecida com a Assembleia de Deus. O padrão da Assembleia de Deus é muito obreiros, presbíteros, enfim. E tinha um pastor que eu conheci, o pastor Eude Cisino do Prado, um dos grandes pregadores do Brasil. Ele era presidente da igreja Brasil para Cristo. Um cara profundo demais, pregou várias vezes para nós. Pregou aqui em Concórdia, inclusive as 2 vezes em Concórdia, na época do pastor Ulisses. Pastor Eude Cisino do Prado, um grande pregador, pregou aqui. E essa igreja Brasil para Cristo é muito parecida com a modo da Assembleia de Deus, tá? Muito parecida. A igreja Deus Amor, Deus Amor, formada pelo saudoso missionário Davi Miranda, em 1962. A Deus Amor, ela vem uma vibe sobre revelação, sobre dons de profecia, sobre cura divina. Só que ela é extremamente fechada, quer dizer, foi extremamente fechada. Hoje já se abriu, né? Se abriu até porque com a morte do pastor Davi Miranda, quem ficou a esposa. Então a igreja mais tradicional do Brasil, mais conservadora do Brasil, né, que mulher não pregava, não cantava, não fazia nada, hoje é dirigido para a mulher. Pensei o quê? A igreja mais tradicional hoje é dirigida para a mulher. Fala aqui. Eu achei bem estranho, porque quando eu fui lá com o meu amigo, assim, ele era de São Paulo, eu fui com ele. Ele veio com a gente aqui e eu fui com lá, eu acho, que eu me lembro. E daí, quando eu cheguei lá, tava as mulheres que estavam falando, mas eu não conhecia isso ainda, então eu pensei, ué, que estranho. Eu pensei, as mulheres vêm pra cá, as mulheres vêm pra cá. Dividido, na porta já dividiu, o marido vai para um lado, a mulher sai do outro. Pois é, daí... Mas isso é uma cultura, inclusive, da Assembleia. Sim, a Assembleia de Deus é recente. Recente, digo aqui, não, porque eu estou na igreja há uns quase 18 anos, 15, 16 anos. Mas quando eu vim para a Assembleia, já não tinha mais essa divisão. Porém, os mais antigos tinham costume ainda, os mais antigos até hoje tem. A irmã chega e senta aqui, o irmão você pode ver, os mais antigos tem ainda, hoje são poucos na igreja, mas ainda sentam aqui separadinho. Porque é uma questão cultural nossa, e só que a Deus Amor conservou isso. Não sei se ainda até hoje é assim. A irmã Miriam e o esposo dela. Sim, pode ver, a irmã Miriam, o Luiz chega aqui, é normal. Porque os mais antigos ainda conservam isso. Mais tempo de fé. Então o pastor Davi Miranda, ele vai formar esse pensamento aqui. Claro que depois os filhos vão dar uma deturpada um pouco do ministério, né? Mas ele consegue transformar a Deus Amor numa igreja pequena, hoje uma igreja muito grande, embora que a visão é um pouco diferente, né? A visão, irmãos, a verdade é que tem que ser dita, né? A Assembleia de Deus ela tem uma cultura que nós conseguimos manter e nós somos melhor que ninguém. Mas administrativamente falando, ela ficou muito fácil de ser liderada e de crescer. Claro que temos aí no meio tem o povo aí que dá um jeito, né? Mas ela ficou muito bem embasada, por quê? Nós não temos um papa. Não temos um papa. A Deus Amor tem um papa, hoje uma papisa. Vai para sabe, tudo que é arrecadado no país, primeiro vai tudo para São Paulo, vai depois ser enviado para as regionais para pagar as contas da igreja. E aí o pessoal acabou desviando um pouco aí, como ele paga aluguel antes, né? E é feio, né? Mas não estou dizendo que seja assim ainda hoje, mas isso já era assim, tá? Nós não temos uma papisa, não temos um líder mundial. Nós temos presidentes locais, presidentes convencionais, presidentes nacionais. O nacional é o nosso representante perante o país, mas não manda em Concórdia. O presidente estadual representa nós perante o Estado, mas não manda em Concórdia. Nós temos um presidente local que também não manda, que preside aqui, mas que está sujeito a um colégio de presbíteros. Então, quer dizer, na verdade, nós não temos um líder que nós vamos ter contingência, a gente vai falar sobre outras igrejas depois. Então, por quê? Alguém lembra aí do movimento dos Gideões finais da última hora? Do Camboriú? Alguém já ouviu falar nesses dias aí, para ver a pandemia? Vamos lá mais para frente, mais para trás um pouquinho. Alguém lembra dos últimos Gideões presenciais aí das caravanas que tinham todos os anos? Não tem mais? Porque não tem mais, não tem negócio de ônibus lotado, todo lugar do Brasil, e um monte de. Não tem mais, porque o pastor Cisino viajou. E aquilo foi um projeto dado para o pastor Cisino, não é para o Camboriú, porque lá era dele. Deus deu para ele partiu, o projeto foi com ele. Era temporal, isso é um propósito com ele, temporal. Não adianta, vamos tentar continuar fazendo isso aí, e vamos tentar, mas não conseguir mais, porque era o projeto dele. A Assembleia de Deus ela tem um padrão diferente, ela foi formada e isso eles fizeram muito bem. Eles formaram uma convenção, eles criaram uma convenção, criaram diretrizes, criaram normas, unificaram ela, enfim, padronizaram uma forma de pensamento, mas nisso a gente é diferente de todas as demais denominações do Brasil. Não temos um líder que vai estar lá até a morte dele e depois alguém vai suceder. Nós temos um líder que é Cristo, temos pastores que são eleitos por voto e todo membro tem direito a voto, né? Se você, por exemplo, menos a convenção, se você é convencional, você tem direito a voto.
Eu não sou mais convencional, mas se eu fosse convencional, se eu voltar à integração ou pedir para ser convencional pagar minhas caixas, tem direito para ir lá e votar no meu presidente, que eu achar por bem. E qualquer presidente pode ser candidato. Tem lá, sei lá quantos campos, hoje no sistema tem mais de 200 e poucos campos aqui emancipados. Se qualquer um desses quisesse candidatar, se quiser os 200 candidatar, pode 200. Tem que votar em 200 aí. Então, não, é uma questão diferente, existe, nós somos assim. Então, essa segunda onda do pentecostalismo é marcada por quê? Dons espirituais, cura, a questão de sair das quatro paredes, de ir para a rua, de atrair povo diferente, né, querido? De atrair pessoas diferentes. Então, a gente vai entender aqui que a quadrangular continua até hoje, abrange para Cristo também, embora mal das pernas, e a Deus e amor também, embora tenha essa mudança de um pouco de padrão, né? A terceira onda sim, vem uma outra vibe. A terceira onda já é nós chamamos de os neopentecostais, né? A Igreja da Aliança Nova Vida, a Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja Internacional da Graça de Deus. E aqui cabe junto aqui a Igreja Mundial também, mas mundial é mais recente. Por quê? Todas elas vêm toda universal, mundial, internacional, apesar que é tudo igual, o mundial, o primeiro cara formou ali é universal. Aí ela colocou internacional e outra mundial. É tudo mesmo padrão, porque eles são formados pelos mesmos discípulos do pastor Vene Macalister. Macalister é o pai do Walter Macalister, que hoje é o bispo primaz das igrejas da Aliança Nova Vida no Brasil. Ele formou esse primeiro ministério. Nova Vida era fortíssima no país todo. Porém, aí dentro da Nova Vida tinha alguns líderes ali. Tinha Hélio Soares, tinha Samuel Coutinho, tinha Edir Macedo, né, e tinha mais um grupo ali. E eles dão muita ênfase para a questão que dão até hoje, né, muita ênfase para a questão de exorcismo, expulsar demônios. Essa terceira onda vem muito nessa questão de lidar com o espiritual, com o mundo espiritual, né, aquela questão de atrair, porque atrai muita gente falar de demônio, é mais fácil atrair gente falando de demônio que falar de Jesus, né? Falou de Jesus, fala de pecado, fala de demônio, fala do mundo espiritual, não fala de demônio. E o Macalister, o bispo Walter Macalister, o filho do fundador, ele disse o seguinte, que numa reunião um dia, chegou um pastor, e esse pastor falou tanto de demônio na igreja, que tinha tanto demônio na igreja dele, eles eram tudo pastores, né, porque o bispo primaz era o pai dele, era o Macalister, e o Walter estava junto com esses caras, né. Quando diz esse cara, ele está dizendo de Macedo, Samuel Coutinho, Hélio Soares, o camarada do Santiago, né, esse povarel todo ali. Então eles estão todos juntos ali, todos reunindo aquela coisa toda. E aí chega um deles, que com certeza é o Edir Macedo, e ele chega e fala que o cara conta que lá na igreja dele, irmão, tinha demônio para lá com os pés. Assim. E o Macalister conta, o Macalister é um dos maiores teólogos do Brasil. E ele diz o seguinte, eu comecei, ele fala atrapalhado, ainda em inglês atrapalhado, porque ele é americano, né? Criado no Brasil, mas é americano de origem. E ele diz assim, eu comecei a orar por Jesus, quero demônio na minha igreja também. Comecei a orar para Jesus mandar demônio. Irmão, assim, 2 semanas não tinha mais espaço, tanto demônio na igreja. Eu não conseguia mais pregar, de tanto demônio que tinha. Nós começava a pregar, tinha que pedir para o obreiro descer para impor as mãos para prender demônio. Aí eu fui orar, Jesus tira o demônio da igreja. Não, mas eu pedi para trazer o demônio para cá, porque ele disse assim, não é ele vai dizer isso aqui, não é aquela questão espiritual parece que é atrativo. Não é isso que pode chamar a atenção. O que tem que chamar a atenção é Cristo. Os sinais, irmãos, são resultado da operação de Jesus no seio da igreja. Tu traz a atenção, chama a atenção, deve ser Cristo. Não estou criticando, estou falando sobre isso. Daí dessa nova vida, dessa visão de exorcismo, de demônios, de mexer com o mundo espiritual, da questão de trazer esse pessoal, que o cara que foi pai de santo para a igreja, para daí contar como é que é, aquela entrevista com o demônio, né, aquela coisa toda, de pegar o microfone e colocar na mão dele, na boca dele para ele falar, né? E demônio é mentiroso, né? O pessoal dá entrevista no público para o cara falar, para o diabo falar, irmão. Tanto da verdade que você diz vai dar para o diabo falar no público, o pai da mentira falar. Enfim, surge a Universal. Aí vem Edir Macedo e Hélio Soares, que Hélio Soares é o primeiro líder da Universal, né? Hélio Soares, inclusive o Valdemir de Santiago, também foi um dos grandes líderes da Universal. E aí vem o Hélio Soares dirigindo a Universal, mas aí ele não contava que tinha um segundo lá dele, que era Edir Macedo. Edir Macedo é um golpe lá, né? Na verdade foi isso. E aí fizemos a eleição. Fizemos a eleição, e na eleição o Edir Macedo ganhou. Como o Hélio Soares perdeu, o Hélio Soares saiu com uma fatia, né? E formou a Igreja Internacional da Graça de Deus, que é uma Universal mais discreta. Porque a Universal é uma igreja pentecostal. Quer dizer, era para ser, né? A Graça já é uma igreja assim, é uma pentecostal mais discreta, já é uma coisa mais discreta, né?
Então tem muita questão de exorcismo, de sinais, de milagres, de caroço aparecendo muito lado, e são sinais verdadeiros, são curas de verdade. Aí minha família tem meu pai testemunha isso, meu pai foi curado em casa, né, na frente da TV. Enfim, eu não consigo assistir um culto daquele, que é uma coisa, sabe, porque é muito diferente da nossa, mas sinais, milagres ali comprovados, sinais de verdade. E junto com isso aí vai vir também a igreja mundial, com outra pegada, que é uma igreja mais focada, mais pentecostal do que a Graça, por exemplo, mas também muito focada em sinais e milagres, aí sim firmado muito na pessoa de Valdomiro Santiago. Como eu disse, ele se recusou a ser chamado de empresário da fé quando ele liderava o Universal. O Egídio liderava a questão espiritual e ele que liderava a questão de administrativa, né? Ele cuidava do administrativo da igreja Universal. Jesus tem misericórdia. Ali tem muita veia de indulgência, né? Tem. Porque tipo assim, o que acontece? Ele não está errado, gente. A gente tem que entender isso, tem que entender o seguinte: o copo de água ungido da TV não está errado. Não está errado. O que não pode é você, meu Deus, tem que pegar essa água aqui, está quase acabando, aí emenda um pouco de água junto, porque o brasileiro gosta disso. O brasileiro gosta de água benta. O brasileiro gosta de um negocinho, de um sal grosso da porta. O brasileiro gosta disso. Nunca vi. O brasileiro sabe? O povo ruim. O cara se converte, mas o cara vem e continua com esse costume. Então, né, eu não creio, né? Eu não creio, mas é o Chaves, eu não acredito em bruxa, porque existem, né? Então, aí não está errado, irmãos. Não está errado o copo de água. Não está errado. O Moisés levantou uma serpente no deserto. Agora você já um copo de água todo dia. Meu Deus, você acha na hora da oração com o copo de água do dia do Senhor. A pessoa me tomar porque eu vou se curar. Não é isso, não é, sabe? São estratégias, são coisas do momento, irmãos. Coisas do momento, sabe? Tem coisa que é para aquela hora, não é para sempre. Irmãos, eu já fiz esse ungido. Eu já fiz isso. Na minha igreja eu fiz isso. Cortamos um pedaço de TNT lá, Jesus falou para a gente fazer. O resultado, uma campanha que a gente fez na época de desemprego. Na sexta-feira não era coderitória, era época de desemprego no Brasil. Época de desemprego final do governo Dilma ali. Época de desemprego no Brasil. Em uma semana de campanha, 21 dias de oração, 14 pessoas com carteira assinada trabalhando. 14 pessoas, irmãos, já vi desemprego em Palmas, não tem emprego nenhum. 14 pessoas com carteira assinada trabalhando. Mas eu continuei fazendo campanha depois, não, naquele momento Deus mandou aquela hora. Agora vou ungir, estou numa campanha lá, Jesus manda eu ungir a porta da casa do irmão, eu ungir para doente. Nós deram uma hora na porta da casa do irmão, Jesus mandou, fomos lá e fizemos. Sabe, não, eu vou começar a jogar óleo direto, começar a jogar óleo. Não, você entender que tem coisa que é estratégia para aquele momento. O que acontece é que eles pegam isso e faz parte do culto. Aí depois tu dizer para todo mundo que tu tem que ir no Jordão e mergulhar 7 vezes que tu vai ser curado. Exatamente. Mas foi isso. O que tinha leproso ia ir pro Jordão. O Jordão fica Imagina um monte de gente com um monte de lodo nos lábios. Eu gosto de chão, sabe? Jesus ia passar no chão só cuspindo. É estratégia. É para aquele momento. É o momento de Deus. Irmão, tem loucura na Bíblia. Tudo isso Deus mandou fazer. Foi lá e fizeram agora. É loucura. Lança a flecha, o profeta lança a flecha, das 3 vezes, se tivesse ferido mais vezes, mais ele teria ferido os inimigos, né? O rei lá vai dar a flechada lá. Uma flecha no chão, que coisa sem significado nenhum, sabe? É estratégia naquele momento. Eu sempre vou usar a imagem de Moisés. Moisés levantando uma serpente de metal, um ídolo, no meio do deserto. Deus mandou quem olhar para ela, que tiver picado de serpente não vai morrer. Sabe? Mas o que aconteceu? É para aquele momento. Passou anos e anos e décadas depois, o pessoal levantando a serpente ainda e adorando a serpente. Não tinha mais cobra, não tinha mais veneno, mais nada, mas estavam lá adorando a serpente. Eu acho que o povo, irmão, algum daqueles israelitas era brasileiro. Certeza que era. Quem guardou a serpente era brasileiro. Certeza que era. Tinha alguém no meio lá, com um chapeuzinho virado para trás, ali, alguma coisa, né? Começa a parar na cabeça. Vamos lá, gente. Terceira onda, então, vou falar mais uma vez. A gente pode não concordar, tá, com a teologia deles. E a gente pode não concordar com a teologia deles, sabe? A forma de eles pensarem. Não vou concordar, porque tem muita coisa herética no meio. Mas eu não posso lançar eles fora da salvação, porque quem não é contra nós é por nós. Então, às vezes a gente acha que é uma bolachinha de pacote, né, irmãos? E a gente acha que a gente está quebrando tudo aí, somos a maior igreja do país. A gente passa em todas as Assembleias de Deus, da nossa canção, que eu poderia dizer. E daí não tem desculpa, né? Mas se utilizam da fé.
Sim. Venda seu carro e você vai. Oxi, tá. Aqui é a Fogueira Santa de Israel lá, um cunhado, um primo meu, filho da minha mãe, não é primo meu. Ele, irmãos, o cara é agricultor, o cara é simples, é sofrido, a agricultura é sofrido, né? O cara reúne dinheiro numa safra, ali na plantação, ele pegou, acho que era 30% e mandou lá para a Fogueira Santa de Israel. E queimaram mesmo, queimaram o dinheiro também, não veio nada de volta. Então, sabe, mas vou para Israel, que lá em Israel a gente vai fazer, irmão, lá em Israel, aqui vai dar na mesma coisa, vai mexer com o meu emocional lá. Porque eu estou no lugar onde Jesus teve, cara, uma coisa diferente, mas foi uma oração, mas o teu emocional, o mesmo poder que tem aqui vai ter lá, porque não é onde você está, é onde eles estão. Então, mas vamos lá. Vamos ungir as rosas aí, começar a jogar rosa um pouco aí. Página 108, vamos ver aqui, quarta onda do pentecostalismo brasileiro, vamos ver tudo para terminar. Quarta onda do pentecostalismo brasileiro. Alguém começa a leitura, cada um lê um ponto aí, um parágrafo. Quem começa? Lucas. Com o advento do neopentecostalismo surge a pergunta: até quando continuará crescendo e se fragmentando o pentecostalismo no Brasil? Próximo. Numa visão sociológica, de acordo com teóricos como Otto Maduro, podemos dizer que todo fenômeno religioso tem o seu crescimento atrelado a um conjunto de causas de caráter histórico, socioeconômico, religioso e cultural que independem da boa vontade de seus integrantes. Dessa forma, o Brasil torna-se um campo fértil para o crescimento e fragmentação do movimento pentecostal devido à miséria e desestruturação. Próximo. Não se pode negar que o neopentecostalismo adaptou a mensagem pentecostal para o homem pós-moderno, capitalista. Contudo, o pastor Elianai Cabral Jr. faz uma importante observação. O neopentecostalismo nasceu do adiantamento pentecostal da reflexão. Digo, adiamento, porque não questionou a ausência de vocação para refletir de qualquer novo fenômeno religioso. A história ratifica o fato, mas as dificuldades de se reinventar como movimento, a rigidez postergada da irreflexão ocasionou uma fissura do tamanho do neopentecostalismo. Próximo. Ou seja, o pentecostalismo clássico não soube se adaptar no mundo globalizado. Já o neopentecostalismo, ao adaptar-se, abandonou elementos marcantes da raiz pentecostal e incorporou outros, muitas vezes avessos e teologias pentecostal clássicas. Próximo. Nessa tentativa de atualização da mensagem pentecostal, o neopentecostalismo encontrou a salvação em um caminho largo. Mateus 7,13. Há uma valorização da concretização das promessas de Deus aqui e agora, perdendo-se a esperança escatológica. Só fazer um ponto, uma parada nisso. É isso que se perdeu. Se perdeu a questão da pregação da eternidade, salvação da vinda de Jesus. Falou muito, e o céu é aqui. Na verdade, eles nunca vão afirmar isso, mas é o que se prega. É aqui e agora. Eu tenho direito, eu sou filho de Deus, tenho direito a ter uma casa boa. Sim, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Irmão, tem direito a uma casa boa, tem direito a um carro bom, tem direito a uma melhor cadeira na universidade. Eu sou filho de Deus, eu tenho direito a isso, tenho direito a isso. Não quer dizer que Deus vai me dar isso aqui. Mas a ideia é que eu, como filho de Deus, eu mereço e eu sou digno e isso é para mim. Não, o reino de Deus não é comida nem bebida. É diferente da mensagem pentecostal, que a mensagem pentecostal fala do céu, ou melhor, deveria falar do céu. E a mensagem neopentecostal fala da terra. E fala que o céu é indiretamente, vocês nunca vão afirmar, mas indiretamente é isso, que o céu é aqui. Porque é uma preocupação tão grande por bens, e por ter, e por fazer, e por possuir, e por aparentar ser uma coisa, do que muito menor do que a importância de dar à vinda de Jesus. Agora, nesses dias de pandemia, estamos pregando muita questão aqui, ó. A cura, estamos pregando muita questão de nós vamos passar por isso. Não, mas você está preocupado com o céu. E o céu? Daqui a pouco Jesus vem aí. Como dizia o tema de ontem à noite, até que ele vem. Próximo. A teologia da prosperidade e a confissão positiva tiveram como porta de entrada no Brasil o neopentecostalismo. Contudo, isso não quer dizer que ficou somente em suas fileiras. O neopentecostalismo também gerou influência nas outras duas ondas do
pentecostalismo brasileiro. Próximo. Desta forma, fica a tarefa dos aprofundadores em nossas raízes históricas e de resgatarmos a autêntica fé pentecostal que moveu e impulsionou os primeiros missionários em solos brasileiros. Suas pregações eram inflamadas pelo poder do Espírito Santo, gerando nos crentes uma espiritualidade autêntica e uma vida consagrada. Meu Deus. Vida cristã que não exigia nem barganhava com Deus, mas assumia a postura de um filho na presença do Pai. Postura de obediência e respeito. Deus tenha misericórdia de nós. Termina o assunto. Gente, algum comentário, alguma pergunta, alguma colocação? Se não temos, eu agradeço a Deus pela vossa presteza, vossa forma educada de sempre, e agradeço pelo convite para poder estar com vocês aí, e rogo as nossas orações em nosso favor. Passo, irmão Juliano. Tem café, tem café. Vamos tomar agora. Olha, o louco, que deu esse sal que encheu de repente. Foi chegando, hein? Bem, Deus, irmãos. Então hoje nós concluímos, né?